E a gente abre o programa de hoje também com um assunto, brinquei com a doutora há pouco, que é algo muito mais comum do que a gente imagina e com a pauta a gente vai até entender o porquê. Convidamos mais uma vez ela que é cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Vanessa Prado, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom, Agradeço sempre com um sorriso. A gente vai falar hoje, gente, da pedra na vesícula. Pois é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum. Muitas pessoas têm e não sabem, porque os sintomas é muito parecido com o da gastrite. E a gente vai descobrir tudo. Já já vou sentar aqui ao seu lado e eu já inicio até o nosso papo. Até te perguntando, doutora, quando a gente fala, é tão comum e corriqueiro, né, falar pedra na vesícula, enfim, cálculo renal e tal, que a gente não para entender a função, muitas vezes, daqueles órgãos, né? E por que o órgão está ali. Então, eu queria começar o nosso papo, bate-papo, entendendo onde se localiza e qual a função. Bom, a vesícula, ela faz parte do fígado, está localizada no lado direito do corpo, bem abaixo do fígado. Qual que é a função da vesícula? Ela é um órgão de armazenamento, então ela não produz bile. Quem produz a bile é o fígado, de acordo com a nossa ingestão alimentar. Tá. Então vamos supor, você come qualquer coisa, isso estimula o fígado a produzir bile, que vai drenar por canaizinhos e ser armazenado na vesícula. A vesícula se contrai e joga a bile para ajudar na digestão. Então, tá. Qual é a função da vesícula? Só um órgão de armazenamento. Tá. Se a gente retirar a vesícula, é como o apêndice, não tem déficit no organismo. Tá. O organismo, ele supre essa necessidade mesmo sem ela. Só que, em alguns casos, então, alguns pacientes, algumas pessoas podem desenvolver as tais pedrinhas na vesícula. Que pedras são essas, né? Como é que surge o quadro? Já já a gente tem uma ilustração bem legal para mostrar para vocês. Bom, a bile é formada por vários elementos, dentre eles gordura, colesterol, sais biliares, água, bilirrubina. Se algum desses elementos tiver algum distúrbio, ou seja, mais colesterol, mais gordura, começa a se precipitar dentro da vesícula. E aí um cristalzinho vai grudando no outro e forma pedra. Então tem muita relação com a alimentação. Sedentarismo, se você tem colesterol alto, triglicérides alto, tudo isso propicia o acúmulo de colesterol dentro da bile, que vai se reorganizando e formando a pedra. Antes da gente mostrar a ilustração para entender como isso acontece no organismo, preparamos então aí um quadrinho com os sintomas, né, os principais que podem indicar que algo está errado. Eu vou ler então, doutor, e você já nos conta. Dor abdominal, diarreia e fezes esbranquiçadas, urina escura, náuseas, vômitos e inchaço também abdominal. Esses são os principais sintomas e sintomas, inclusive, de alerta. Tá. Porque quando você tem a pedra dentro da vesícula, ela impacta, impossibilita a saída da bile para o intestino, para ajudar na digestão. E aí começa aquele quadro de empachamento, dor abdominal, estufamento no primeiro momento, que inclusive é semelhante a uma gastrite. Tá. Então, às vezes, a pessoa fica pensando, eu tô com uma gastrite, não é nada. Não, tem que investigar, que pode ser pedra na vesícula. Olha essas imagens aí, então, para a doutora explicar para a gente como isso acontece. Bom, então aí tem a bile sendo produzida pelo fígado e escorrendo pelos canaizinhos até aquele órgão lá embaixo que é o pâncreas. Aí a gente tem a vesícula, como se fosse uma perinha. E se ela ficar obstruída, dá esses sintomas. Por que que tem essa manchinha vermelha nas costas? Para as pessoas ficarem atentas que a principal dor é uma dor em faixa, que irradia para as costas. Então, por isso pode se confundir com tantas outras coisas. Pode dar náusea, pode dar vômito, pode ter diarreia. E quando essa pedrinha fica obstruída aí nesse canalzinho que você está vendo, o que que acontece? A bile não chega no cocô. Quem dá a cor para as fezes? A bile.
Então, se a bile não chega no intestino, o cocô vai ficar esbranquiçado. Então, isso é um sinal de alerta. Tá. A urina vai ficar escura. Isso é um sinal de alerta. E o paciente vai ter muita dor abdominal. Então, esse é o momento que não dá para ficar em casa. Tem que ir para o hospital. Essa dor, ela vem em seguida às refeições ou ela pode ser em qualquer momento do dia? Principalmente após a refeição. Se você fizer uma dieta mais leve, rica em fibras, pobre em gordura, quase você não vai ter sintoma, que é aquele paciente, às vezes, que vem no consultório, que é um achado de exame. Mas se você comer aquele hambúrguer, aquela carne toda gordurosa, você vai ter dor imediatamente após a refeição. Vai dar aquela dor que vai para as costas, muitas vezes você vai ter vômito na sequência, então aí já tem que ficar um sinal de alerta. Mulheres têm mais que homens? Mulheres têm mais que homens, por causa dos hormônios. Então... Sempre, né? Ai, olha, ao longo desses 10 anos, essa resposta, ela é comum. E por que gestante também tem bastante? Ou pós-gestação? Porque tem uma alteração hormonal muito intensa. Tá. E isso altera o quê? A motilidade da vesícula, ela fica mais lenta. E por ela não se contrair de forma adequada, acaba precipitando os cristalzinhos de bile lá dentro, originando o cálculo. Entendi. Agora, vamos colocar na tela os alimentos que podem, então, prejudicar ou os que favorecem, os que a gente deve, de fato, colocar na alimentação. E eu já emendo com uma pergunta, que é a seguinte, a questão genética está envolvida ou, de fato, os hábitos vão ser aí, eu diria, o gatilho ou não do aparecimento das pedras? Existe uma questão familiar, sim, tá? Existe uma questão genética, mas o gatilho para você ter a inflamação é a alimentação. Tá. O sedentarismo, a pessoa que fica mais sedentária, que não come proteínas adequadas, fibras. Então, toda essa alimentação errada propicia a crise da vesícula. E ó, tá tudo aí já, ó, alimentos permitidos durante uma crise, né? Então você já tem instalado as pedrinhas, elas estão ali, mas que você pode ingerir frutas, vegetais cozidos, aveia e cereais integrais, tubérculos, leite e derivados desnatados, bebidas vegetais, carne magra, água e sucos de frutas. Ou seja, é um regime, né? Se você sabe que você tem pedras e está esperando por uma cirurgia ou por um tratamento, você vai fazer um regime. Não pode sair dessa dieta porque qualquer outro alimento pode provocar o estopim de uma inflamação. Entendi. E aí vai levar à crise, que foi o que a gente viu, que Exatamente. De fato vem com sintomas bem intensos, né? Porque eu já ouvi a descrição e assim, essa dor abdominal é algo bem forte. Bem forte, bem pontual, sempre do lado direito, irradiando para as costas, com vômito, febre, dor abdominal. O ideal é não ficar em casa, tem que procurar uma ajuda. Tá aí. Vamos então para os alimentos que podem atrapalhar e, claro, serem gatilhos aí de uma crise. Frutas gordurosas, leite e iogurtes integrais, queijos amarelos, manteiga e qualquer outra gordura animal, carnes gordas, miúdos, embutidos, oleaginosas, peixes gordos e alimentos industrializados. Ou seja, tudo que tem gordura, um nível a mais, por exemplo, um queijo amarelo tem um nível a mais de gordura, frituras, tudo isso está proibido justamente para o paciente não ter crise. Carboidratos refinados ou em excesso, açúcar, isso contribui também para a formação das pedras? Contribui mais para levar a crise, para dar o gatilho da crise, mas o principal elemento que dá o estopim para o início da formação dos cálculos é aquela alimentação picadinha do dia a dia errada, rica em gordura, quem já tem o colesterol alto, então tudo isso favorece o aparecimento da pedra. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Drica, um beijo. Gostaria de saber se sentir gosto de ferro ou gosto amargo está relacionado com problema na vesícula.
Pode ter relação. Gosto de ferro não, mas o gosto amargo pode sugerir um mau funcionamento da vesícula e sim uma sobrecarga aí de bile, uma sobrecarga de pedras dentro da vesícula impedindo uma boa digestão. Então tem que ficar em alerta. Mais perguntinhas. Obrigada, Mari, um beijo. O corpo tem algum tipo de efeito após a retirada da vesícula? Então, não, Mari. A vesícula é como se fosse um órgão acessório. Ela não tem uma função assim fundamental. Na hora que você tira a vesícula, o organismo ele acha outro caminho para mandar a bile para fazer a digestão e para cair no intestino. Então, ela não é um órgão fundamental. Vou seguir com perguntinhas do público já, mas acho sempre importante que a gente entenda qual é a forma de investigação, né? Então, tem uma crise, tem outra. O que é considerado uma frequência deste caso, como você disse, para procurar ajuda. E hoje o padrão ouro de investigação é chegar ali no diagnóstico pedra na vesícula. O paciente quando chega no consultório, você não pode só ficar com um diagnóstico de que é uma simples dor abdominal ou pedir uma endoscopia. Endoscopia não vê pedra na vesícula. O principal diagnóstico é feito por ultrassom. É importante quando o paciente, após um ultrassom que não observa nada e não melhora dos sintomas, o médico não tem que ficar satisfeito. Por quê? Pode ter aquela lama biliar. O que é a lama? É o início da formação da pedra. Então, é tipo uma areinha que às vezes no ultrassom não vê. Então, tem um exame mais importante, às vezes, para pedir, que chama ecoendoscopia. Que é como se você tivesse um ultrassom na ponta do endoscópio. Então, pelo estômago, ele faz um ultrassom ali na vesícula e aí consegue detectar. Hemograma muda? O hemograma só vai mudar na crise. Teve crise, tem uma inflamação, aí sim ele muda, altera todas as enzimas. Mas, do contrário, quando tiver tudo fora a crise, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Aline, um beijo. Tenho pólipo externo na vesícula de 0,5 milímetros. Quando devo me preocupar? Devo tirar a vesícula? Já aproveitamos e falamos de tratamento. Isso é super importante. Pólipo na vesícula não dói, tá? Mas é importante a gente fazer um segmento. Quando que a gente opera pólipo na vesícula? Quando ele for maior de 1 centímetro ou se no controle de 6 meses, de 1 pulou para 3. Ou ele aumentou de tamanho. Então aí tem que tirar porque aí pode vir uma suspeita de câncer. Então aí a gente opera. Mais perguntinhas na tela. Obrigada, Cleide, um beijo. Qual a diferença do pólipo na vesícula e da pedra? Exatamente isso. O pólipo é uma proliferação das células de dentro da vesícula. A pedra não. A pedra ela está se movimentando lá dentro da vesícula. Ela é formada por principalmente colesterol, aumento de colesterol. Então o pólipo ele não dá dor porque ele está preso na parede. Já a pedra fica fazendo aquele turbilhonamento lá dentro da vesícula e pode impactar e aí gera dor. Doutora, posso relacionar algumas coisas? Então, por exemplo, quando a gente fala de pedra na vesícula e de gordura no fígado. Quando a gente fala de gordura no fígado, pedra na vesícula e obesidade e ganho de peso. As coisas estão relacionadas? As coisas estão relacionadas, principalmente quem é mais sedentário, quem é obeso, quem está gestante, idoso também influencia porque perde o movimento da vesícula, mas o fundamental que a gente sempre fala aqui no seu programa é a alimentação. Tem que cuidar da sua dieta, porque além de pedra na vesícula, pode propiciar um monte de outras coisas. Então não é incomum ter o quadro da pedra na vesícula já com todos esses sintomas que a gente comentou, associado muitas vezes a uma gordura no fígado, que também tem sintomas parecidos enfim, e a pessoa ter as duas coisas. Exatamente. Tá aí. Perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Lilian, obrigada. Dor de cabeça após as refeições pode ser pedra na vesícula? Muito difícil. Às vezes a gente associa, né, que deu uma má digestão, uma sensação de empachamento. Não, pode ser um problema gástrico ou algum problema mesmo de cefaleia, de enxaqueca, mas não é um sintoma característico de pedra na vesícula.
E que coisa, né? Com a questão da pandemia e de muitos sintomas e possíveis indicações de Covid, etc., o ser humano, isso é nosso, né? Sim. A gente sente qualquer coisa e num momento de uma pandemia, todo mundo vai pensar que está com Covid, não em outras situações. Então, eu imagino que vocês têm até, nesse momento, algumas dificuldades, né? Porque os pacientes logo imaginam que estão com um quadro de Covid. Fica nessa dúvida, mas o importante é sempre orientar. Não fique em casa, não tenha medo também de ir para um hospital. O que eu tenho pego muito hoje em dia? As pessoas chegando no hospital, no consultório, graves, porque às vezes menosprezaram os sintomas, achando que é só uma indigestão, ou um vômito, ou outro tipo de sintoma e não procuram um médico. Então, assim, ficou ruim, tem que procurar ajuda. Tá aí. Dá tempo de mais uma, né, Glaucia? Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Adriana, um beijo. Tem um exame específico, então, para saber se tem pedra na vesícula, além do ultrassom? Sim, o ultrassom e a ecoendoscopia em casos mais difíceis de fazer o diagnóstico é excelente. Uma colangiorressonância também ajuda, mas o principal e o básico para a gente começar a investigação é o ultrassom. Tá aí. Mais uma, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Rê, um beijo. Já ouvi falar que o tomate pode causar pedra na vesícula, isso é verdade? Não, às vezes as pessoas confundem por causa da sementinha e tudo mais. Não tem nada a ver, o tomate é super bem-vindo. Doutora, pra gente encerrar, tratamento é sempre cirúrgico? Eu sempre falo isso. Pedra na vesícula é igual a cirurgia. Não existe a cirurgia que você vai lá e tira a pedrinha. Não, você tem que tirar tudo. A vesícula junto com a pedra. E hoje é muito simples. É uma cirurgia feita por videolaparoscopia, minimamente invasiva, 1 dia de internação. Às vezes, se você operar às 7 da manhã, o paciente está em casa às 8 horas da noite, seguindo as devidas recomendações. Pós-operatório tranquilo. Pós-operatório tranquilo. Eu geralmente oriento uma dieta alimentar nos 10 primeiros dias, que é justamente para o organismo entender que não tem mais a vesícula. Senão pode ter um pouquinho de diarreia, mas depois vida normal. Agora, para aquele paciente que então passa pela cirurgia, faz tudo direitinho, se não mudar hábitos, vai ter dor? Vai ter dor, vai ter dor. Tem que se cuidar. O paciente mesmo operado ou que está com pedra da vesícula e está com medo de ser operado, tem que fazer um regime, tem que diminuir gordura, tem que começar a fazer exercício físico para não ter gordura no fígado. E juntar tudo com o pacotão da vida mais saudável, Exatamente. Né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre um prazer. E olha, prazer é meu. É importante que essas pautas sejam compartilhadas. Vai estar tudo lá no nosso YouTube, no canal do YouTube do Você Bonita. Porque quantas coisas a gente imagina que sejam verdadeiras e, na verdade, é mito. E muito ligado à alimentação e coisas simples do nosso dia a dia, como o tomate, que foi citado, né? Então, compartilhem para ter todas as dicas. Eu fico à disposição no Instagram do Você Bonita para responder as perguntas mais tarde. Ai, que bom, doutora. Então, quando você puder, estão lá e, pelo visto, né, Glaucia? Bombou. Por favor. Vai lá, obrigada, viu, doutora? Obrigada, viu? Vou deixar para vocês o contato, então, lá no Instagram, o @doutora abreviado, Vanessa, com 2 S's, Prado, tudo junto. @doutora abreviado, Vanessa Prado. Vocês já encontram todo o trabalho. Obrigada mais uma vez. Viu? Até a próxima. Adorei o sorrisão, doutora. Obrigada. Pra gente começar com Boa chave energia. de ouro.